Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o J Andrade e hoje vamos falar um pouco aqui sobre como desenhar prédios usando a perspectiva e falar um pouquinho sobre os 5 princípios básicos para dar ilusão de profundidade. E a imagem que está no fundo aí rolando, o vídeo que está rolando no fundo é um desenho de alguns prédios que eu fiz. Esse daí foi um freela que eu fiz para um comercial. É uma das imagens, né, um dos cenários que eu fiz para esse freela aí, que vai estar rolando aí a speed art enquanto a gente bate esse papo. Mas aí, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal aí, desce ali embaixo, clica no botãozinho, aproveita que é de graça e você vai me ajudar muito se inscrevendo no canal, beleza? Então chega de enrolação, meu irmão, bora pro vídeo. Antes de você começar realmente a desenhar prédios, a gente deve entender um pouquinho mais sobre perspectiva e como ela funciona. E quando você for estudar perspectiva, você vai encontrar diversas formas de estudar, com aspectos mais ou menos técnicos. Então pode ser mais difícil ou mais fácil, porém todos vão abordar o mesmo tema. Todos os métodos de estudo vai abordar os mesmos conceitos, porque a didática pode ser diferente, eu ensino de uma forma, outro professor pode ensinar de uma forma, mas os conceitos sempre vão ser o mesmo. Então não existe regras de aprendizado, apenas o que funciona para você. Então quando você for estudar, busca experimentar métodos diferentes, métodos de diferentes professores, o seu próprio método, para que você possa aprender de fato e o que seja mais acessível para você, o que funciona para você, o que mais funciona para você. Esse é o melhor método, o método que funciona para você. Então, falando um pouco sobre perspectiva linear, a perspectiva linear é um conjunto de conceitos e ferramentas que nos auxiliam a dar a ilusão de tridimensionalidade em superfícies e planos. E os elementos que são utilizados para dar essa ilusão são retas, ângulos, curvas e proporções. Então, a partir do momento que a gente entende que os elementos que a gente tem na mão são retas, ângulos, curvas, então a gente tem que aprender a manipular esses elementos para que a gente possa dar a ilusão de profundidade, para dar ilusão de tridimensionalidade. Então quando você aprende a manipular esses elementos, você pode desenhar qualquer coisa, sério, qualquer coisa mesmo. Então o interessante é realmente você aprender os conceitos, aprender realmente como que funcionam as coisas, para que a gente possa ter liberdade. Quando a gente aprende e a gente entende os conceitos, a gente tem liberdade e a gente consegue realmente criar coisas e desenhar coisas, não ficar refém de uma imagem, de uma imagem de referência, de copiar um desenho ou uma outra imagem. Não que referência seja errado, na verdade referência é totalmente válido, eu uso e todo mundo usa e é muito importante ter uma referência, ter imagens de referência ali. Mas quando você entende realmente o que está acontecendo, esses elementos, você fica livre e você consegue construir qualquer coisa. Então, quando a gente fala de princípios de perspectiva, a gente fala de 5 princípios, 5 métodos de sugerir profundidades, que são diminuição, escorço, convergência, perspectiva atmosférica e sobreposição. Então é isso que a gente chama de 5 princípios básicos de perspectivas. 5 princípios básicos para dar ilusão de profundidade em um desenho. Então são a diminuição, né, que é um princípio que você vai usar os objetos mais distantes de você para que eles possam parecer menores. Então, tipo, quanto mais o objeto estiver distante do observador, ele vai ser menor. Então a gente vai diminuindo e o que está mais perto do observador vai ser maior. Esse é o primeiro princípio. Outro princípio em inglês chamado de foreshortening, que é o escorço, ele é um conceito muito parecido com o da diminuição, porém é aplicado em um objeto só. Então o lado do objeto mais próximo do observador vai estar maior, enquanto ele vai diminuindo, ele vai ficando menor e vai ficando mais distante. A gente pode
falar isso, muito comum em pessoa. A gente pega aquela câmera bem colada na cabeça da pessoa, na parte de cima, e olha pra baixo. Então, tipo, as partes de cima da cabeça vão ser bem maiores e quando eu chegar no pé vai ficando bem menor, vai se afunilando. Outro princípio é a convergência, né? Um princípio que as linhas que são paralelas na vida real, elas em algum determinado do desenho, elas vão se encontrar. Por exemplo, uma linha de um trem. Na vida real, os dois ferros ali principais, eles são paralelos, eles nunca vão se encontrar na vida deles. Mas, no desenho, usando os pontos de fugas, eles vão se encontrar um dia. Então, eles vão se encontrar no ponto de fuga. Então, isso é a convergência. Todas as linhas que na vida real são paralelas, na perspectiva, com o princípio da convergência, um dia elas vão se encontrar. Outro conceito é a perspectiva atmosfera, que porque o ar ele não é completamente invisível, e quanto mais camadas de ar você vai sobrepondo, mais esfumaçado, mais difícil de ver as coisas vai ficando. Então geralmente vai ficando mais azulado, vai ficando mais acinzentado, mais esfumaçado. Então quanto mais distante as coisas, a gente vai desenhar aquela cidade enorme de cima, quanto mais distante vai ficando, os prédios distantes vão ficando mais azulados, mais como se tivesse uma fumaça, alguma coisa na frente dele. Então isso é a perspectiva de atmosfera, é o ar, quanto mais longe a gente olha, mais ar tem, e transportar isso para o desenho é bem importante, vai dar uma sensação bem diferenciada no desenho. Outro princípio é o overlapping, que é chamado em português de sobreposição, que quando as linhas elas interrompem uma outra, então sabemos que um objeto está na frente da outra. Então a sobreposição é realmente isso, você sobrepor objetos para dar a entender que um objeto está na frente da outra. Às vezes quando a gente está construindo um desenho é importante a gente, às vezes na nossa cabeça o desenho não vai ter uma sobreposição, mas é bom a gente forçar uma sobreposição, colocar um objeto na frente do outro, um pedaço na frente do outro, para dar realmente a ideia de que de profundidade, que tem coisas antes daquele objeto. Então isso vai ajudar muito na ilusão na profundidade do seu desenho. Esse eu acho que um dos princípios mais usados, é muito importante. Então, basicamente são esses os princípios básicos do desenho de perspectiva. Então, se você aplicar esses 5 conceitos aqui, com certeza o seu desenho vai sair muito diferenciado, sua perspectiva vai sair muito boa, você vai conseguir dar essa ilusão de profundidade, vai conseguir realmente fazer uma perspectiva. Olha só, então esses aí os 5 princípios, e você já chegou até aqui nesse vídeo e gostou desses 5 princípios, já deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, ainda tem mais coisa pra gente conversar aqui, tem mais conteúdo, mas se você gostou já do que tá sendo feito aqui, eu acho que já merece um joinha, então deixa muito like, meu irmão. Então, gente, a perspectiva ela é muito interessante, esses conceitos são muito interessantes, porque você consegue realmente passar uma ilusão de realidade de verdade para o seu desenho, né? Assim como você vai desenhar ali um plano, você vai dizer que você quer dar a ilusão de tridimensionalidade ali, somente uma vista não é suficiente, você precisa descrever essa forma com outras faces, né? Por exemplo, um triângulo. Você com vários triângulos você pode fazer uma pirâmide, ou se você arredondar ele, você pode fazer um cone. Um quadrado, ele pode ser um cubo ou um cilindro também. Então, tipo, você entender formas básicas, você entender como funcionam as formas básicas e aplicar esses princípios, esses 5 conceitos nessas formas básicas, você consegue transformar, né, um triângulo numa pirâmide, você consegue transformar um quadrado num cubo, um retângulo numa caixa. Então é somente estudando esses conceitos, esses princípios, que a gente vai conseguir melhorar o nosso desenho de perspectiva. Então a gente deve começar por esses elementos básicos. Aqui nesse meu desenho, se você for ver, basicamente são caixas, são muitas caixas acontecendo muito sobreposição, umas caixas vão diminuindo,
Então, se você parar para perceber, parece um desenho um pouco complexo, mas na verdade são caixas, uma atrás da outra, né, empilhadas, cubos e elementos básicos, elementos dimensionais que, quando combinados e aplicados esses princípios, eles vão realmente dar a ilusão de profundidade. Então não tem jeito, é estudar exaustivamente até gravar na cabeça todos os ângulos, todas as posições, tentar aplicar em todos os objetos básicos esses princípios, desenhar bastante à mão livre, desenhar no computador. Pode levar bastante tempo, pode levar bastantes horas, mas se você estudar isso, com certeza vai conseguir levar o seu desenho a um outro nível. Eu já estudei isso há muito tempo e eu sempre tô revisitando, reestudando esse desenho, esses conceitos. Eu sempre tô perspectivando os assuntos que eu mais gosto, então não só porque eu mais gosto, mas é porque eu sou cenarista, trabalho com cenário. Então é muito importante pra mim, é muito importante pra desenhar personagens. As pessoas acham que não, mas perspectiva é muito importante pra desenhar personagens também. E só através do estudo, de entender esses conceitos, a gente vai conseguir manter um desenho interessante, manter uma simplificação, conseguir relacionar todas as linhas, conseguir configurar todos os elementos, pra gente conseguir passar uma complexidade, pra gente conseguir passar uma ideia de desenho interessante. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Comenta aqui embaixo alguma coisa pra gente trocar uma ideia. E é isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Um beijo e falou!